Jordi, do Novo Horizontino, é o nome predileto para o gol do Corinthians. O jogador de 30 anos, que tem contrato com o clube do interior de São Paulo até dezembro de 2024, é tratado como o principal nome para o gol corintiano. A diretoria corintiana já se prepara para a saída de Carlos Miguel, o Cássio também saiu para defender as cores do Cruzeiro, e Jordi, de 30 anos e que pertence ao Novo Horizontino, é tratado como nome predileto nos bastidores do Parque São Jorge. Há a possibilidade de contratação do goleiro na próxima janela de transferências. Até o dia 10 de julho, o Corinthians irá com Matheus Donelli. Será ele o responsável por defender o gol corintiano. No entanto, depois desta data, Jordi surge como a principal alternativa para o gol da equipe corintiana. E é possível sim que o Timão chegue a um acordo pela contratação do atleta que pertence ao Novo Horizontino. O presidente Augusto Melo disse na manhã de ontem que não tinha propostas sobre a mesa pela venda de Carlos Miguel. No entanto, o Corinthians deve receber uma proposta ou até o pagamento da multa rescisória à vista de um desses dois clubes. O West Ham da Inglaterra e o Nottingham Forest, também da Inglaterra, têm interesse na contratação do atleta. E o mais provável é que seja o Nottingham Forest o clube a desembolsar o valor pela contratação de Carlos Miguel. O jogador ainda não deixou o Corinthians, tem 25 anos, contrato com o clube até dezembro de 2025 e uma multa rescisória de 4 milhões de euros, que dá 23 milhões de reais na cotação atual. Ele não vai permanecer no Corinthians de fato e muito provavelmente nem sequer entrará em campo na partida de hoje contra o Atlético Goianiense, às 19 horas, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. O mais provável é que Matheus Donelli seja o titular no compromisso desta noite, desta terça-feira, no estádio Antônio Ascioli. Eu vou trazer mais detalhes também sobre essa situação. E para finalizar o mercado da bola corintiano, o Wesley deve ser negociado ainda nesta janela de transferências. O West Ham está disposto a fazer uma proposta pela contratação do jogador. O Corinthians tem dito no mercado da bola que só aceita liberar o Wesley por cerca de 30 milhões de euros, que dá 172 milhões de reais na cotação atual. E caso venda o Wesley nessa janela de transferências, o mais provável é que ele só deixe o clube ao fim da temporada, ou seja, a partir de janeiro de 2025. Então ele encerraria essa temporada pelo Timão e aí sim pensariam na possibilidade de saída do atacante de 19 anos. O Wesley tem sido um nome muito importante no elenco comandado pelo técnico Antônio Oliveira. Bom, esse vídeo, como sempre, é um oferecimento de KTO, que é onde a diversão acontece. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Olha aí, fiz o meu no último dia 10 de abril, estou muito satisfeito com o resultado. E lembrando sempre que se você teve algum problema com o seu veículo, você vai procurar a Hammer Martelinho de Ouro. Você está precisando de martelinho de ouro, estética veicular avançada, funilaria e pintura? Vai procurar a Hammer Martelinho de Ouro, que está na Avenida Cristiano Machado, número 1451, no bairro Silveira. E aí você vai procurá-los e fazer o seu orçamento. Além disso, o WhatsApp da Hammer Martelinho de Ouro é o 31 98307 7517. 31 98307 7517. É só procurar o pessoal lá na Hammer Martelinho de Ouro e fazer o seu orçamento. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Primeiro, eu acho importante a gente trazer essa informação do Jordi. O Corinthians tem interesse na contratação do Jordi. Jordi, para quem não se lembra, é aquele jogador que esteve defendendo as cores do Vasco
O Jordi é goleiro, tem 30 anos, hoje defende as cores do Novo Horizontino. Aliás, ele chegou ao Novo Horizontino em fevereiro do ano passado e desde então está defendendo as cores do clube. O Jordi tem contrato com o Novo Horizontino até dezembro de 2024. O Jordi foi revelado pelas divisões de base do Volta Redonda, passou pelo Vasco entre 2010 e 2020, na verdade, porque nesse período ele foi emprestado a alguns clubes e desde 2020 ele passou pelo Passos de Ferreira de Portugal e voltou em 2023 ao Grêmio Novo Horizontino. Então o Jordi é um jogador que nesse momento interessa a diretoria do Corinthians. Na atual temporada tem 22 partidas disputadas, 1.980 minutos em campo e 19 gols sofridos. O goleiro Jordi tem sido titular absoluto do Novo Horizontino, tanto no Campeonato Paulista quanto na Série B do Campeonato Brasileiro. E é um nome que agrada bastante à diretoria do Corinthians. Em relação a essa busca do Corinthians por reforços, o Jordi tem sido o principal nome para o gol corintiano. Para o jogo desta noite, o mais provável é que o Corinthians não tenha Carlos Miguel. Ele treinou entre os reservas no último fim de semana. Desde que explodiu este interesse do Nottingham Forest e também do West Ham pela contratação do jogador e a possibilidade de transferência do atleta, que tem contrato com o clube até dezembro de 2025, o Corinthians tem deixado de lado a situação do Carlos Miguel e apostado em Matheus Donelli. E aí o mais provável é que na noite desta terça-feira, no jogo contra o Atlético Goianiense, no estádio Antônio Ascioli, pelo Campeonato Brasileiro em Goiânia, o titular seja Matheus Donelli. Para que você, torcedor, entenda, Matheus Donelli tem 22 anos, ele foi procurado pelo Corinthians para renovar o contrato, renovou até dezembro de 2028 e ele deve ser o titular do Timão na partida contra o Atlético Goianiense. Ele que treinou entre os titulares. O Carlos Miguel foi reserva nas atividades do Corinthians no último fim de semana. Então o mais provável é que Carlos Miguel fique no banco de reservas e Matheus Donelli seja o titular contra o Atlético Goianiense. E aí, importante que você, torcedor, entenda. O presidente Augusto Melo falou na coletiva de ontem que ainda não tinha uma proposta pelo Carlos Miguel, mas essa proposta vai chegar no dia da abertura da janela de transferências do futebol inglês. E aí, o Nottingham Forest e o West Ham são os principais interessados, e o interessado vai pagar 4 milhões de euros à vista, 23 milhões de reais, pela compra do Carlos Miguel. E está de mãos atadas, de fato, o presidente Augusto Melo, porque esta é a multa rescisória do Carlos Miguel. Vou até ler aqui o que aconteceu e o que fez com que essa multa rescisória do Carlos Miguel tenha sido reduzida. O presidente do Corinthians na temporada passada, que era o Duílio Monteiro Alves, foi o responsável por reduzir a multa de Carlos Miguel. Ele tinha uma multa de 50 milhões de euros. Cara, isso para mim é surreal. A multa no contrato de Carlos Miguel, ela era de 50 milhões de euros. É isso mesmo que você está escutando, torcedor? 50 milhões de euros. E aí, a multa foi reduzida para 4 milhões de euros. 50 milhões de euros, para que vocês tenham ideia, dá 288 milhões de reais. E com a redução dessa multa para 4 milhões de euros, ela ficou em 23 milhões de reais. Então, é um valor muito baixo, muito baixo. E aí, o presidente do Corinthians na temporada passada, Duílio Monteiro Alves, me disse o seguinte, abre aspas para Duílio Monteiro Alves, pelo que ele me disse no WhatsApp. Em janeiro de 2023, a renovação do contrato foi feita assim. A partir de janeiro de 2024, a multa cairia para 4 milhões de euros. Pelo câmbio de hoje, 23 milhões de reais. Se você pesquisar, raríssimos goleiros são vendidos por esse preço no Brasil. Ainda mais reservas. Carlos Miguel tinha apenas 2 partidas disputadas pelo Corinthians naquela altura. Cássio estava em ótima forma. Tratava-se de um jogador que chegou de graça para ser quarto goleiro. Seu empresário, Gilmar Veloz, exigiu o contrato dessa forma quando estendemos em janeiro de 2023, com redução de multa rescisória. Argumento do atleta e empresário para colocar esta cláusula. Se não fosse bem nesse período, a ponto de não ter seu contrato valorizado e renovado, não queriam que o jogador ficasse preso como goleiro reserva com uma multa impagável. O importante é que nunca houve na nossa gestão um cenário em que Cássio estaria fora do clube, àquela altura. Muito menos da forma como ocorreu, há 6 meses do término do contrato. E caso essa possibilidade se apresentasse, o clube teria tempo suficiente para renovar com Carlos Miguel. Bastaria verificar sua situação.
O valor de 4 milhões de euros, raro para a venda de goleiros reservas, daria ao clube uma compensação financeira por ter acreditado no atleta. Espero ter esclarecido. Pelo menos foi isso que disse o Duílio Monteiro Alves em mensagem de WhatsApp que me enviou na manhã da última sexta-feira, quando explodiu o caso do Carlos Miguel. Então, esse é o motivo do Carlos Miguel hoje ter uma multa de 4 milhões de euros, decisão do antigo presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves. Ele, para mim, é o grande responsável por essa saída do Carlos Miguel nestes moldes. E aí, outra situação envolvendo o Corinthians é a ida de Wesley, atacante de 19 anos, para o futebol europeu. É possível que o Corinthians acerte esta venda nesta janela de transferências. O Corinthians já recusou uma proposta do West Ham por Wesley. A proposta é de 15 milhões de euros, 86 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos. O Corinthians quer 30 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. 30 milhões de euros dá 172 milhões de reais. E aí a ideia da diretoria corintiana é que, de fato, esse seja o valor pela venda do garoto Wesley. Lembrando, o Corinthians tem contrato com Wesley até dezembro de 2027. Um jogador que é muito valorizado hoje no futebol corintiano e que alguns clubes têm interesse na contratação do atleta. O Atlético de Madrid tem interesse na contratação do atleta, o Real Betis tem interesse na contratação do atleta, o West Ham da Inglaterra tem interesse, o Brighton também tem interesse e, além do Brighton, o Crystal Palace. O Milan da Itália também já demonstrou interesse na contratação de Wesley. A questão é, o Corinthians aceita negociar nessa janela de transferências e o jogador ser liberado apenas a partir de janeiro de 2025. Este é o desejo do Corinthians, inclusive. O Corinthians quer continuar com Wesley, quer contar com Wesley até o fim da atual temporada. O Corinthians é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta e os outros 30% pertencem ao próprio jogador. Então, este é o desejo do Corinthians. O Corinthians, nesse momento, quer negociar o Wesley e mantê-lo aqui no clube. O mais provável é que o West Ham se aproxime do valor pedido pelo Corinthians. O Corinthians, como eu disse, pede 30 milhões de euros, dá 172 milhões de reais na cotação atual, e o mais provável é que o próprio West Ham se aproxime deste valor pedido para o Corinthians. E caso consiga se aproximar, o West Ham está disposto a fazer exatamente o que pede o Corinthians: manter o Wesley até dezembro de 2024. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.